Olá, amigos. Prazer enorme. Estou aqui hoje com o Dr. Guaraci Carvalho Filho, ortopedista, traumatologista e além de tudo, um grande amigo. Então, nos concedeu essa oportunidade de estar batendo um papo aqui. Muito obrigado, doutor. Primeiro, agradeço ao Henrique pela oportunidade e a gente vai bater um papo sobre problemas da coluna. A partir do momento que o ser humano começou a andar em pé, a coluna ela adquiriu algumas formas, algumas curvas naturais e que acabam sobrecarregando alguns setores da coluna, alguns segmentos da coluna, principalmente a parte cervical e a parte lombar, do pescoço e da coluna lombar, que é mais baixo, perto da bacia. Na parte torácica, a gente tem menos isso porque tem a sustentação do arqueamento das costelas, então sobrecarrega menos. Doutor, e a sustentação da coluna, como é que ela acontece? A gente sabe que a parte muscular tem um componente fundamental nessa sustentação, mas também tem um componente aí da gordura que em alguns casos tem uma sustentação, né? Para sustentar essa coluna ereta, a gente tem a parte ligamentar natural da coluna. Então aí a gente já tem uma variação de pessoa para pessoa. De algumas pessoas tem a parte ligamentar mais estável, mais rígida e outras mais elásticas, mais frouxas. Então essas pessoas vão ter mais problemas de sobrecarga da coluna se não tiver um aporte, um auxílio para a sustentação dessa coluna. Então a parte ligamentar já começa a influir daí da pessoa na parte genética dela. Essas pessoas que têm essa parte ligamentar um pouco mais solta, vamos chamar assim, né? Ela precisa de uma atenção maior ainda na parte muscular. Sim. Um auxílio, né? Que muitas vezes, muitas pessoas recorrem ao uso de coletes e de suportes e tutores e que isso acaba prejudicando mais ainda. Porque aí você atrofia mais a musculatura que sustenta a coluna. Exatamente. E acaba ficando dependente de um colete, de um suspensório, de alguma coisa. Então a ideia não é essa. Né? Você é uma pessoa idosa que não vai conseguir fazer uma atividade física e a gente lança mão de suportes externos. Além dessa parte de sustentação ligamentar, a musculatura, que é realmente o que trabalha, o que sustenta, auxilia na postura da coluna. E muitas vezes a ideia da pessoa obesa também. A gente tem problemas de pessoas obesas que fazem principalmente cirurgia bariátrica, que é uma perda de peso aguda, né? Acabam tendo dor, sobrecarga da coluna, porque quem sustentava essa coluna era a gordura. Olha só. Então é uma coisa assim que a pessoa obesa que perde peso progressivamente com atividade física não sofre isso, porque vai substituindo a gordura por músculo. Agora, a pessoa que faz uma cirurgia bariátrica, que perde agudamente muita gordura, que está impactada e sustentando a coluna, começa a ter dor na coluna. Importante. Então você tem que associar uma atividade física, um fortalecimento. Quando a gente estava batendo um papinho aqui antes da entrevista, você me contou dessa ideia e eu fiquei impactado, porque realmente faz todo sentido. E é isso mesmo, né? A pessoa vai para a bariátrica, emagrece rapidamente, a musculatura não está pronta para fazer aquele papel que a gordura estava fazendo. A coluna está mal acostumada. Está mal acostumada, né? Apoiadinha na gordura, né? Isso. E aí, de repente, ela se vê sem e precisando de um músculo ali, mas também não tem aquilo reforçado. E aí demora para você trabalhar de novo isso. Doutor, e quando a gente pensa na volta ao movimento, né? Quando a gente pensa na relação da crise com o repouso, como é que tem sido o protocolo, a evolução dos protocolos com relação a isso? Né? Quanto tempo ele fica em repouso normalmente? Ele tem que demorar muito para voltar ou não para a atividade? Como é que funciona? Quando a pessoa já tem um problema de coluna, de postura, de dor, é frequente ter a crise. E nessa crise não tem muito o que você fazer. Você vai tratar, na verdade, a consequência. Então a pessoa tem o organismo, ele se defende com uma contratura muscular. Então, na verdade, a dor, o travar da coluna, a contratura que a pessoa não consegue nem deambular direito, é consequência de você estar machucando a coluna. E é uma proteção aquilo, é uma proteção, né? para você não insistir, para não forçar. Para você não insistir em machucar, porque você machucou a coluna. Você está forçando e o organismo se defende. Então você vai medicar, você vai fazer repouso na fase aguda para tirar a dor, para conforto. Mas assim que tiver condições, voltar para a atividade física. O movimento é muito importante. Você realizar de novo a atividade física ou começar uma atividade física dirigida para isso. Muitas vezes o paciente fala assim, eu já caminho todo dia, mas se ele caminha numa postura errada, numa falta de musculatura de sustentação, ele está piorando esse problema na coluna dele e não está
aliviando. E às vezes a caminhada, ela com certeza melhora muito a parte cardiorrespiratória, Sim, mas sim. não atua tanto na parte muscular ali da sustentação. Ele precisaria de uma atividade ali para ajudar melhor, né? Senão ele vai até piorar esse problema da coluna. O começo de uma protusão pode se agravar de uma caminhada e corrida nem pensar, então, porque aí além da posição da pelve, de você ter o balanço da pelve e da coluna, você ainda vai ter um impacto na corrida. Você pode agravar um problema de coluna achando que está fazendo uma atividade física. Exato. Então é importante você ter um diagnóstico e dirigir uma atividade física própria para aquele problema que você tem. Perfeito. Doutor, é muito comum assim, as pessoas ouvem e às vezes não sabem, né, diferenciar. Falam assim, eu tenho uma protusão, eu tenho uma hérnia, minha protusão virou uma hérnia. Dá um panorama para a gente entender um pouquinho disso. Então assim, a gente tem a coluna, a gente tem cada vértebra, que é aquele tijolinho da coluna, e entre uma vértebra e outra tem como se fosse uma gelatina, o disco, que é o que permite a mobilidade da coluna. Então quando você movimenta, esse disco ele sofre deformação, como se fosse um amortecedor. E esse disco, principalmente nas regiões lombares e cervicais, ele é muito solicitado. E ele acaba se desgastando, se desidratando, vamos dizer assim. Então é uma gelatina que vai secando. E isso ele começa a amassar e ele começa a se achatar. E esse achatamento dele, ele acaba esparramando, migrando para o canal da medula, que é onde passa o nervo, que a vértebra protege. Então ele começa a pinçar, ele começa a machucar o nervo, e quando ele machuca de um tanto maior, é aí que a pessoa tem uma contratura, que o organismo se defende, porque o nervo é uma estrutura nobre e não pode ser machucado. Então a pessoa trava. Então eu estou com um torcicolo, eu estou com uma traveia lombar, eu não consigo nem levantar direito porque machucou o nervo e o organismo se contraiu. E aí o tratamento é o relaxante, é o repouso, a fisioterapia. E é por isso que às vezes a pessoa tem um problema e ela vai sentir, ela não sente exatamente lá na lombar, né? Mas às vezes ela está sentindo lá no pé, está sentindo... porque depende da raiz que ele vai pegar. As vértebras lombares, as raízes da medula, elas vão para os membros inferiores. E a do pescoço, elas vão para os membros superiores, para os braços, para as mãos. E aí vem aquela irradiação mesmo, né? Às vezes um choque, às vezes um formigamento. Ou dor mesmo, né? Então a pessoa tem dor no pé e o problema é lá em cima, na coluna. Elas podem evoluir, se não cuidar, para a hérnia. E a hérnia é uma protusão grave. Quer dizer, aquela protusão que ela para de machucar, ela pinça definitivo, ela comprime o nervo e não volta. Então aí o que a pessoa sente? Uma dor constante, não é uma crise. A pessoa tem uma dormência, tem uma queimação em alguma parte determinada do membro superior ou do membro inferior, porque aquela raiz agora ela está comprimida. E aí se você não opera, que aí é um caso cirúrgico, e se você não opera, se você não alivia essa pressão, acaba lesionando esse nervo. Então a pessoa pode ficar com uma parte paralisada do membro inferior, ou uma dificuldade de levantar o pé, de dobrar o joelho, ou uma anestesia mesmo, uma falta de sensibilidade em alguma parte do corpo. E ao mesmo tempo, o senhor estava me contando que é importante ficar atento, que ao mesmo tempo que também só a cirurgia é um passo importante naquele momento, para quem está nesse ponto, mas que depois precisa ter um cuidado pós-cirúrgico também. Eu falo para os pacientes, operar não vai resolver todo o problema, vai resolver aquele problema, aquela raiz que foi pinçada, comprimida. Mas os cuidados do resto, eles continuam do mesmo jeito que a gente falou até agora. Você tem que fazer a prevenção total, multifatorial, porque senão é muito comum você falar, operei uma hérnia de disco, dali 6 meses apareceu outra, ou a hérnia voltou. Por quê? Porque você tirou a compressão, mas não tirou a causa, vai provocar outra, ou de outra raiz, ou daquela mesma. Às vezes a obesidade estava lá, né? Estava lá, às não vezes perdeu o peso. O sedentarismo estava lá, né? E continua o os mesmos fumo, fatores. todas as coisas que a gente sabe que comprometem. Então ali. a cirurgia resolve aquele problema local, focalizado, mas o resto continua, né? Então tem que corrigir o resto. Então eu falo, se você vai tratar um problema de coluna, com uma protusão, um comecinho de uma hérnia, não vai mudar nada, se operar ou não. Então vamos tratar para você não ter que operar, porque mesmo que você tenha que operar, você vai ter que fazer tudo isso. Você vai ter que fazer também. Então isso daí você não vai escapar disso tudo que a gente falou. Então essa é melhor não operar, porque fantástica. operando ou não você vai ter que fazer tudo isso. Então é melhor fazer tudo isso sem operar. É verdade, porque deve ter gente que deve pensar assim, não, então eu vou operar logo de Opera vez e já resolvo. não preciso fazer mais nada. Tô livre, né? Não é isso. Não é assim, né? Tem que ter toda essa prevenção também. Perfeito. Doutor, eu já trabalho com atividade física há bastante tempo, né? E tive experiências na minha vida, tive um acidente, né, de pulando numa piscina lá, fiz um
problema meio sério em L5-S1 e tive que lidar com isso ao longo do tempo, né? Fiz muitos tipos de treinamentos diferentes e eu percebi na minha vida, queria a tua opinião clínica sobre isso, mas eu percebi que principalmente os exercícios que acabam isolando demais a pessoa vão gerando ao longo do tempo mais limitação do que benefícios. Então quando eu comecei a treinar pós-acidente, eu tentava, até porque eu estava numa fase muito mais crítica, eu tentava isolar muito todo o meu corpo, trabalhava sentado, paradinho e tal, tentava não fazer nem rotações, né? Cuidar para isolar. E isso eu percebia que no longo prazo não foi me ajudando de uma maneira definitiva. E fui incorporando novas coisas que movimentam o meu corpo como um todo e que usam realmente movimentos de mudança de plano, mas tudo com uma progressão muito lenta, tudo com muito cuidado. E eu fui sentindo que isso sim me trouxe uma resposta melhor. Clinicamente isso faz sentido, doutor? Sim, faz sentido, porque você não tem que sustentar a coluna, que isolar a coluna como se fosse um colete. A gente está trabalhando com uma linha que envolve muito exercícios para descompressão, para aliviar um pouquinho Exatamente. A compressão da coluna, exercícios que trabalham um pouquinho de ajudar no alinhamento, né, e na ativação de alguns músculos que fazem essa sustentação. Mas essa ativação sempre com mobilidade. Isso. Uma ativação sempre buscando realmente fazer a coluna ganhar o movimento que ela tem natural e não bloquear. Né? A tradicional musculação, eu acho que isso mudou muito e ganhou muito espaço a funcional, né? Que você tem trabalho com movimentação, evita sobrecarga da coluna e não fica só restrito àquele abdominal paradinho que você fica fazendo 300 abdominais e não sai daquilo, né? E eu brinco com a minha equipe que a pessoa já fica sentada há tanto tempo. Então a gente fica sentado no escritório trabalhando, fica sentado em casa no sofá vendo a televisão. Aí chega na academia, o professor colocar a pessoa sentado numa máquina, sentado na outra máquina, só sentado na máquina. Você não trabalha na máquina. Você não está ajudando, né? Então você precisa fazer essa funcionalidade, trazer isso de volta. Doutor, muito obrigado pelo bate-papo, de coração mesmo, uma oportunidade incrível. Eu sei que todo mundo que está assistindo vai ter um aproveitamento muito legal com todas essas informações e especialmente por essas reflexões da tua experiência. Certo. Isso é a parte mais bacana, eu agradeço demais, para mim foi super legal. Muito obrigado mesmo. Obrigado você, Henrique, obrigado mesmo. Muito obrigado. Um abraço, até mais. Isso, obrigado a você.